A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos dando início ao primeiro vídeo, ao primeiro capítulo do livro de Provérbios, no qual nós vamos destrinchar durante todo esse mês, um capítulo por dia. E aqui estou eu para poder trazer um pouco de luz para vocês e com certeza vocês trarão luz para mim. Então, meus irmãos, para quem não sabe, o livro de Provérbios ele está logo após os Salmos. Ele também é conhecido como o livro da sabedoria. Ele foi escrito por Salomão, tá? Também conhecido como o rei mais sábio. Então, ou seja, a sabedoria já é algo que estava introduzido no seu DNA. E outra coisa que ele também era... Esse livro ele é muito interessante, que todos os ensinamentos daquela época se encaixam com os ensinamentos desta época. Não tão somente de Provérbios, mas toda a Bíblia. Nunca foi escrito um livro tão atual, tá? Então, ele é mais atual até que o jornal do dia de amanhã. Então, meus irmãos, vamos lá. Não vamos perder tempo para o vídeo não ficar longo e extensivo. Vamos começar uma leitura, vamos fazer a leitura e logo em seguida nós vamos destrinchando. Lembrando que, como o livro de Provérbios, como toda a Bíblia, ele é separado por passagens, tá? Então nós vamos lendo a passagem e vamos destrinchando a passagem de acordo com o que ela virá. Então vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Introdução geral. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a introdução do entendimento, a justiça, o juízo e equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e ao instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Lembrando que isso aqui é uma introdução, tá? A primeira parte ela finaliza aqui. Lembrando que isso é uma introdução e eu gostaria de dar ênfase ao versículo 2. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Irmãos, o livro de Provérbios ele é baseado tão somente nisso, para nós adquirirmos conhecimento e sabedoria, para que possamos viver uma vida melhor, para que possamos viver uma vida melhor não só conosco, para com o nosso próximo, tá? Então, se nós conseguirmos colocar em prática o que o livro de Provérbios está descrevendo para nós, nós teremos uma vida melhor, nós teremos uma vida mais simples, mais fácil e mais equilibrada, tá bom? Vamos lá. A segunda passagem está escrito: não te deixes seduzir por pecadores, que começa no versículo 7 e vai até o versículo 19. Amém? Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Traguemo-los vivos para a sepultura inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entregam à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Irmãos,
Eu sei que é dificultoso, às vezes, compreenderem o que eu estou lendo aqui, porque cada Bíblia tem uma tradução, eu estou com muitos ruídos aqui que atrapalham muito o entendimento, mas eu gostaria de deixar bem claro 2 versículos que eu destaquei aqui nessa passagem, que é o versículo 10, que diz: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consistas. O que está dizendo aqui é que o mundo ele vai tentar te seduzir. Todos os seus desejos carnais, todas as suas vontades mundanas, todas as suas vontades que satisfazem a sua carne, elas vão de contraponto ao seu espírito e te trazem uma realidade, uma coisa que no momento pode ser muito prazerosa, mas lá na frente vai te trazer alguma dificuldade. E isso tudo está escrito aqui no versículo 18. Que diz: E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e sua própria vida espreitam. O que esse versículo está dizendo? Exatamente isso, porque se nós destrincharmos toda essa parte, nós veremos que as pessoas que procuram o pecado, procuram satisfazer tão somente os seus desejos carnais, os seus desejos físicos, eles vão encontrar perecimento. Eles vão perecer na sua própria carne. Eles vão falhar nas suas missões. Hoje não. Aí você fala: Bruno, mas, fulano tá feliz, fulano tá conquistando bem, fulano tá... Sim, é porque fulano tá tendo uma visão só dessa terra. E te digo, a visão só dessa terra, ela tende a perecer. Porque a palavra diz que tudo que buscamos em espírito é eterno. E o que buscamos em carne perece, porque o espírito é eterno e a carne é perecível. Então, meus irmãos, o que essa passagem está dizendo é para nós ouvirmos nosso pai e nossa mãe, que normalmente são conhecidos como os nossos verdadeiros amigos. Nós ouvirmos os conselhos dos sábios, as doutrinas, seguirmos as doutrinas. Porque quando nós não fazemos... Um irmão que está falando isso é alguém que não ouviu muitas das vezes o seu pai e sua mãe. E hoje, colhe o que plantou. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, a Bíblia não erra. E se está dizendo para você fazer isso, irmãos, faça. Porque o benefício vai ser muito maior do que o prejuízo. Isso eu te garanto. Tá bom? Dando prosseguimento, nós vamos agora para a terceira passagem, que é o convite e a exortação da sabedoria, que se inicia no 20 e vai até o 33, finalizando esse primeiro capítulo. Amém? Continuando. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas, levanta sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando os nécios amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber das minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes? Porque estendi minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Portanto, aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansando no temor do mal. Eu tomei como base para essa passagem os versículos 23 e, por final, o 33.
O 23 ele diz o seguinte: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O que isso significa, meus irmãos? Isso aqui é um ensinamento muito claro, que na Bíblia tem uma passagem que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Perdão, moto passando. A palavra, ela diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. E isso é uma realidade, isso é uma verdade. Por quê? Eis aqui um irmão que está passando por isso, que passou por essa situação, que hoje em dia busca a misericórdia do Senhor e busca todo o entendimento. Eu preferi não ouvir a voz do Senhor e cometi erros. O que provavelmente grande parte da sociedade, principalmente da sociedade cristã, fez. Nós buscamos, às vezes, os nossos próprios desejos carnais, até mesmo. Deixamos de olhar para o Espírito. Todas as vezes que deixamos de olhar para o Espírito, deixamos de ouvir a voz do Senhor falando conosco, nós estamos dando brecha para que isso aconteça conosco. E nós vamos perecer pela nossa carne, mas jamais pelo nosso Espírito, porque a palavra diz. Porque se nós nos converter pela repreensão do Senhor, repreensão é tudo aquilo que Deus nos ensina, porque Deus, ele cuida dos dele. Deus, ele cuida dos dele. E isso é lindo, porque se ele não nos amasse, ele nos deixaria de lado. Mas a forma dele, às vezes, castigar a gente, é uma forma dele estar demonstrando seu amor por nós. Deus é amor, sim, mas ele também ensina. E espero que nós estejamos aprendendo, porque senão, tudo isso que foi lido aqui, principalmente o versículo 32, que diz o seguinte: porque o desvio dos simples os matará. O fato de nós nos desviarmos da palavra do Senhor pode ser o princípio da nossa morte. E nós não estamos nos atentando. E a prosperidade dos loucos os destruirá. O louco é aquele que não ouve a palavra de Deus. É aquele que não se esforça para compreender o que o Senhor está falando. E ele está ganhando prosperidade, ele está conquistando bens, ele está feliz, mas na verdade ele não está. Porque o caminho das pessoas que não seguem a palavra é a morte. Mas não se atemorize, porque no 23, ele disse: convertei-vos. Então, se nós nos convertermos, deixarmos de lado a antiga criatura, voltarmos para Cristo Jesus, entendermos o que Ele quer falar conosco, o 33 vem. O versículo 33, que é o último versículo que nós vamos abordar hoje. Mas os que me deram ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Eis a palavra do Senhor. Ele está dizendo que você estará guardado debaixo da sua palavra e mal algum te sucederá, mal algum chegará até você, porque o Senhor está prometendo que Ele vai te guardar. Então, meus irmãos, mediante essa palavra, vamos fazer uma breve oração. Você que me acompanhou até aqui, eu te agradeço. Quem está me dando esse voto de confiança, não vou te decepcionar. Vou buscar até o final e vamos vencer essa batalha. Se possível, feche seus olhos e baixe sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Senhor, mediante a tudo que nós vivemos na nossa vida corrida, na nossa vida estruturada pelo trabalho, por tudo aquilo que nós passamos no dia a dia, meu Senhor, muito obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos destrinchando da Tua palavra. Obrigado porque existem lugares no mundo que nem a Bíblia pode ser aberta, Senhor, e aqui nós temos a condição de abrir a Bíblia e poder proclamar a Tua palavra. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, por esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo a Sua palavra, que está aqui comigo nesse processo, nessa jornada de aprendizado, nessa jornada no qual nós dois iremos passar conhecimento um para o outro. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Guarda, meu Pai, que cada palavra dita aqui, que a Tua palavra entre em nossos corações, na nossa mente, Senhor, e jamais saia. Que nós possamos ser os seres humanos
cristãos, seja lá qual for a nossa religião, Senhor, que possamos ser pessoas melhores mediante ao que o Senhor quer para nós. Meu Deus, obrigado. Eu só tenho a agradecer. E o único pedido que eu vou fazer ao Senhor nessa tarde, meu Deus e meu Pai, esteja conosco. Jamais nos abandone nessa jornada, porque necessitamos de Ti, necessitamos da Tua presença, necessitamos da Tua correção, Senhor. Necessitamos, meu Deus. Sabemos que o Senhor é amor, mas o Senhor também é correção. Então, meu Pai, obrigado por estar conosco. Abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã e até amanhã, meu Pai, porque aqui estaremos mais um dia para poder trazer a Tua palavra. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Até amanhã e que Deus te abençoe.